O Red Bull Bragantino até chegou na final das Aspirantes, mas perdeu. No final das contas, acho que foi uma competição boa e tem mais a comemorar do que a lamentar. Olá pessoas, aqui mais um RS Análises no canal DP Channel, eu sou Rodrigo Seixas. A gente vai falar aqui sobre o time dos Aspirantes, que jogou a final do campeonato de Aspirantes, mas acabou perdendo. O vídeo de hoje é patrocinado, assim como os últimos, pela RV Sistema de Segurança, pela Oregon Estacionamentos, pela FATEC de Bragança Paulista e também pela Farma Souza. Então é isso, o Bragantino jogou no fim de semana, na sexta, na verdade, né, na sexta noite lá na Arena Pantanal. Saiu na frente logo no começo com um gol contra, mas acabou levando o empate. Depois, no final ali do primeiro tempo, acabou arrumando um bom contra-ataque e conseguiu empatar. Conseguiu novamente ficar na frente, né, um gol de pênalti ali do Guilherme Santos. Mas aí no segundo tempo o Cuiabá marcou um gol de bola parada e depois marcou mais um gol em cruzamento na área, um gol de cabeça ali com o Gustavo Nescau, né, o Nescau que acabou marcando 2 gols nesse jogo, acabou sendo um jogador decisivo e dando o título para o Cuiabá. Mas acho que no final das contas a gente tem que lembrar que o Bragantino tem esse time de aspirantes para fazer com que os jogadores no último estágio de base consigam evoluir para jogar no time profissional. E eu acho que se você olhar por esse aspecto, o trabalho foi muito bom, porque o time conseguiu ter ótimos resultados, os jogadores conseguiram jogar muito bem, e é um time que faz um futebol vistoso, né? Você vê que o time comprou a ideia do técnico, o Fábio Matias chegou há pouco tempo, só tem esses jogos do Aspirantes, né? Porque ele pegou o time no meio da temporada, e o time jogou muito bem, com as características que ele queria, e eles compraram a ideia do técnico, né? Um time que aposta muito bem em um ataque muito poderoso, usando bem os dois lados do campo com muita amplitude, os pontas muito fortes, tendo um bom perde e pressiona, tendo boas dinâmicas de movimentação. Tudo isso muito interessante, muito cara de Red Bull, né? Acho que tudo isso combinou muito bem. O que eu acho que pegou um pouco foi em alguns momentos uma queda de foco do time. Até na semifinal o Fábio Matias estava reclamando que o time caiu um pouco de foco na semifinal no jogo de volta e poderia ter jogado até um pouco melhor. E na final acho que teve um pouco disso também. Além do perde e pressiona na final não ser tão potente como costumava ser. E o time que joga do jeito que joga, correndo muitos riscos, porque é um time que joga bem pra frente, você tem que ter um bom perde e pressiona para a sua defesa funcionar melhor. E não foi o caso em alguns momentos daquele jogo. E também os pontas às vezes não voltavam, o time às vezes dependia muito dos 4 defensores mais 2 do meio, então acabou faltando um pouco mais de recomposição defensiva nesse jogo, o que foi crucial, acho, para esse duelo com o Cuiabá, que é um time muito forte, mais experiente, que acabou sendo campeão. Mas no final das contas é aquilo, time de base tem que revelar e está revelando, tanto que o Guilherme Santos, que é o grande destaque dos aspirantes, talvez até individual, falando em todos os times, foi convocado para o time principal. Ele vai para o Rio de Janeiro e também para Porto Alegre, primeiro para Porto Alegre para o jogo contra o Inter, depois para o Rio. Não sei se ele vai jogar, acho até que não, mas já vai fazer parte do time principal, já vai entender um pouco mais o ambiente. O Guilherme é um jogador ainda muito tímido. Na própria coletiva que ele deu para sentir um pouco essa timidez dele, tanto que a entrevista, uma pergunta que eu fiz para ele lá, ele até hesitou um pouco, se mostrou nervoso, ele até se desculpou ali. Eu não sou muito de ficar parado pro zagueirão toda hora troncar e tal, esses negócios assim. Nossa, foi mal, tô nervoso. Então é um cara que ainda tem muito a crescer como jogador, ainda tem muito a crescer como pessoa também, mas já tem um futebol muito interessante. Ele é um centroavante que não fica parado, se movimenta bastante para os lados e para trás, para enganar a marcação, para aparecer depois nas costas, para tabelar com os pontas ou os meias. Um cara muito interessante. E que participou de 12 gols, né? Ele marcou 7, deu 5 assistências. Então é um cara mega importante para esse time que acho que tem um futuro muito legal no futebol. Vamos ver como é que ele evolui, né? Como é que ele faz essa viradinha de chave de base para profissional. Mas é um jogador muito interessante. Mas é isso, eu acho que o trabalho é muito interessante. Dentro do jogo tem o lance do gol do Bragantino, que tem um passe do Realp lá pro ataque e o Dentinho acaba fazendo a jogada e sai o gol. Passe de zagueiros pro ataque, base usando isso, o profissional também com o Ortiz e com outros jogadores. Então, repetição.
O gol que o Bragantino toma, o primeiro, é uma falta de recomposição ali, né? O Dentinho poderia ter voltado ali para fechar aquele espaço, que eu estava falando sobre a defesa. Depois o Bragantino contra-ataque, faz um gol de pênalti. Depois o gol da bola parada sai num lance em que o jogador do Bragantino levanta muito o pé, dá aquele lance de pé alto e depois acaba saindo o gol. Então é um gol que poderia não ter acontecido, né? Mas acabou acontecendo e no final faltou a marcação-pressão. O Bragantino agora vai ter vários desses jogadores jogando a Copa Paulista ou jogando o Brasileiro não, o Paulista Série A3, né? Lembrando que o Red Bull Brasil foi rebaixado, então ele vai jogar a Série A3 e vamos ver como é que o time se sai nisso. O time profissional essa semana joga contra o Inter e o Flamengo na quarta, como eu tinha falado. Vamos ver como é que o Bragantino faz e se consegue voltar a vencer, né? Tá 7 jogos sem vencer, tem duelos muito difíceis e tá precisando dar uma resposta. Mas então foi esse o vídeo da semana. Eu demorei um pouquinho para gravar porque no fim de semana acabei fazendo futebol feminino e no domingo acabei fazendo a final do Sub-20, né? Então 2 jogos acabou não dando tempo de gravar no fim de semana depois, e daí na segunda também não deu, então estou gravando só na terça. Mas é isso. Se você quiser saber mais sobre o time do Fábio Matias, eu fiz um outro vídeo aqui falando sobre como joga esse time. E se você quiser saber mais sobre como o Bragantino quer utilizar a base, também tem outro vídeo que eu fiz aqui falando sobre base, sobre o Bragantino e como ele quer fazer com que a base seja um elemento para fazer com que o time profissional seja mais forte. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu, até o próximo RS Análises. Valeu!